Eu saúdo a todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar à Federação de Mulheres, na pessoa da sua presidente, Célia. Muito obrigada pelo convite que foi feito. Obrigada por cada mulher também que esteve organizando esse culto. Que Deus continue as abençoando, as agraciando, e vocês estejam sempre, como diz o lema da Federação de Mulheres, vivendo para servir. Que vocês estejam sempre à disposição do Senhor nesta seara. Assim, quero dizer também para vocês que eu vivo para servir. Então, estou à disposição e agradeço muito pelo convite. Nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista Central em Sorocaba. Nós estamos completando 81 anos aqui em Sorocaba e estamos comemorando, celebrando o jubileu de cacau da nossa comunidade. Então hoje, para mim, é um motivo mais do que especial estar com vocês, porque nós estamos também celebrando um momento especial da nossa comunidade, né? E eu gostaria de iniciar esse tempo da palavra do Senhor com uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo que estamos juntas, ainda que estejamos cada uma na sua casa. Obrigado a Deus, porque o Teu Espírito Santo nos une umas às outras, porque o Teu Espírito Santo é o elo que há entre nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e glorioso nome. E nesse instante, Pai, em que ouviremos a palavra do Senhor, nós clamamos: vem, ó Deus, e fala com cada um de nós. Que possamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra soprando diretamente nos nossos ouvidos e reconhecendo que é exatamente aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Bom, conversando com a Célia sobre o tema desse encontro, ela me disse que seria vivendo o tempo de Deus em unidade. E para começar, eu fiquei pensando, o que é o tempo de Deus? Então hoje nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos ficar num texto só, nós vamos passear em alguns textos para a gente compreender o que é viver o tempo de Deus em unidade. Vamos começar por viver o tempo de Deus. O que é viver o tempo de Deus? E eu me lembrei então do Salmo de número 90, no versículo de número 4. O Salmo 90, versículo 4 diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já se foi, e como a vigília da noite. E me lembrei ainda de um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Bom, que tempo então é o tempo de Deus? Se para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, se para Deus 1000 anos é como o dia que já se foi, ou como uma vigília da noite, o que significa então viver o tempo de Deus? Bom, o dia que já se foi, vamos iniciando por aí. O dia que já se foi é o dia que já passou, é um dia que não volta mais. Mas ele é um dia também que já passou rapidamente. Você consegue se lembrar de alguma coisa que você esperou muito para que acontecesse e quando chegou, passou rapidinho? Aquela festa de aniversário que você esperou, planejou, arrumou, comprou, alugou, mas aí ficou tantos meses planejando, preparando, e quando chegou o dia passou tão rapidinho.
Você já planejou uma viagem que você ficou meses pagando a viagem, o hotel, o cruzeiro, e ficou planejando, e quem vai com você, e como vai ser, qual roupa vai levar, onde vai deixar o cachorrinho, o periquito, o papagaio, as crianças vão, como vai ser, tem atração para as crianças ou não, vamos deixar as crianças com quem? Bom, enfim, você já planejou? E aí quando chegou no dia da viagem, tudo acontecendo tão maravilhoso e de repente você fala, nossa, já está no dia de voltar, já acabou, já passou. As mulheres que já têm filhos, como é que foi o tempo da gestação? São 9 meses que parece que são uma eternidade, nunca vai chegar. E a gente espera com tanta ansiedade, com tanta expectativa, aquele dia em que o neném vai nascer, e a gente prepara, e a gente planeja, e pensa no nome, pensa na lembrancinha, e na maternidade, e pensa num milhão de coisas. E aí a gente tem o neném e de repente a gente fala, nossa, já estou planejando a festinha de 15 anos. Meu Deus, Jesus está indo para a faculdade, ele passou no vestibular, vai para a faculdade, meu Deus, já vai casar. E aí a gente fala assim, olha, a gente costuma falar para as outras mães, né? Depois que está passando o tempo para a gente fala assim, viu? Aproveita agora, aproveita enquanto você está gestante, aproveita enquanto as crianças são pequenas, aproveita a adolescência dos seus filhos, aproveita, porque a gente costuma dizer que o tempo passa rápido. Essa expressão de que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, é como se fosse o dia de ontem, significa que para nós as coisas são muito rápidas, porque a nossa vida é muito rápida, porque a nossa vida é passageira, é efêmera, mas Deus é eterno, e para Deus não há começo, nem meio e nem fim, há simplesmente a eternidade, tempo que nós não sabemos mensurar, porque nós não somos eternos, então nós não conseguimos compreender o que de fato seja o tempo de Deus. Afinal de contas, o tempo para Deus é atemporal. É uma coisa bem estranha, não é? Para Deus não existe tempo, não tem relógio, não tem marcação, começa aqui, termina ali. Para Deus há simplesmente a eternidade. E sabe que Ele nos criou para a eternidade? E nós perdemos a eternidade por causa do pecado. Bom, aí vem então uma outra questão do tempo de Deus. E eu me lembrei do texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, para falar para vocês sobre este outro tempo, outra característica do tempo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque Deus diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Justamente para que nós pudéssemos voltar a ter o direito à eternidade, para que nós não fôssemos mais regidos pelo tempo, pelo relógio, pelo calendário, a folhinha, ou as fases da lua e as estações do ano, mas que pudéssemos compreender a eternidade e viver pela eternidade, Deus nos deu um tempo oportuno. Que seria o tempo oportuno de Deus? O tempo oportuno de Deus, ou o tempo aceitável de Deus, é o tempo em que Ele nos oferece uma oportunidade, a oportunidade de salvação.
É o dia que Deus preparou para que eu e você conhecêssemos ao plano de salvação, para que eu e você conhecêssemos o Deus que nos salva, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade, à vida abundante, à vida plena em Cristo Jesus. Foi esse tempo de Deus, esse tempo oportuno, que nos deu a possibilidade de vivermos a eternidade com Ele e não mais no nosso pecado, morrendo assim para a eternidade. E aí então eu vim pensando o seguinte, que se esse é um tempo oportuno, é um tempo de oportunidades e oportunidade de salvação, oportunidade é algo que a gente não deve desprezar, a gente não deve deixar passar. Por quê? Porque as oportunidades vão embora, não é assim? Então, de repente, surgiu a oportunidade de um emprego, e aí a gente costuma dizer o quê? Não deixa a oportunidade passar, agarra, vai lá, né? Bom, oportunidade de salvação é algo que nós não devemos deixar passar, mas vou dizer uma coisa para você. Essa oportunidade é uma oportunidade que Deus nos oferece, e se nós dissermos não, eis que continuo à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ele continua nos oferecendo esse tempo oportuno, esse tempo da salvação, esse tempo de oportunidade de aceitarmos a salvação. Mas atenção, cuidado, porque esse tempo pode chegar para mim e para você como um momento em que nós nos encontraremos diante do juiz, diante do próprio Deus. E pode ser muito tarde se deixarmos para amanhã aproveitarmos essa oportunidade. Voltando ao tema, esse tempo de Deus que deve ser vivido em unidade, né? Vivendo o tempo de Deus em unidade, é um tempo que nós precisamos então compreender como vivê-lo em unidade. O termo unidade, eu fui procurar um pouquinho lá no dicionário bíblico do pastor João Batista Ribeiro dos Santos. Ele define com a seguinte expressão: a unidade ocorre quando o cristão, de forma consciente e participante na história, permanece em comunhão com Jesus Cristo. Ok, estamos então em unidade com Jesus, já aceitamos o tempo oportuno da salvação, já aceitamos a Jesus, estamos em comunhão com Jesus Cristo. Será que é só isso? Não. A unidade é estar em comunhão com Jesus Cristo, e estar em comunhão com Jesus Cristo implica em estar em comunhão comigo mesmo, com o meu próximo e com toda a criação de Deus. Então significa que viver o tempo oportuno de Deus em unidade é estar reconciliado com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a criação. Vamos pensar um pouquinho mais acerca disso? O texto lá de João 17, Evangelho de João, e aí é o último texto que eu quero ler com você. Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo 21, ele nos diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao estarmos em comunhão com Jesus Cristo, automaticamente estamos em comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo.
E ao entrarmos em comunhão com Jesus, nós somos impelidos, nós somos impulsionados, nós somos motivados a estar em comunhão com o próximo. Mas a palavra de Deus diz que nós amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, primeiro é preciso haver uma reconciliação comigo mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e me aceitar. É preciso olhar para dentro de mim e me perdoar. É preciso olhar para dentro de mim e me amar. Porque se eu não me amar, se eu não me perdoar, se eu não me aceitar, como é que eu vou amar, aceitar e perdoar ao próximo? Jesus, então, ao nos salvar e nos fazer um só com Ele também faz com que eu e você sejamos tratados lá no nosso interior. Muitas de nós têm uma enorme dificuldade nessa área, e isso não só por conta de autoestima, mas porque nós não nos perdoamos. É preciso nos dar o direito de nos perdoar. Nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós somos embaixadores e embaixadoras do ministério de reconciliação. E precisamos aprender a nos reconciliar conosco mesmo. Nós precisamos reaprender a nos conectar, não só com as redes sociais, mas conectar comigo, com o meu eu interior. Quem sou eu? Quais são as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto? Como eu sou, não o que eu tenho, mas como eu sou. Quais são as minhas características? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus dons? Onde estão as minhas fragilidades também? Porque conhecendo a mim mesmo, eu consigo então agradar ao Senhor e também evitar as pedras no meio do caminho. Bom, viver esse tempo de Deus em unidade, nesses tempos de pandemia, não é tão simples assim, não é verdade? Viver o tempo de Deus em unidade não é tão simples nesse momento em que nós estamos ainda em distanciamento social, ainda evitando aglomerações, ainda evitando lugares com muitas pessoas, né? Que nós ainda não podemos chegar na igreja e dar aquele abraço gostoso no irmão, na irmã, né? Que a gente ainda não pode pegar na mão e dizer a paz do Senhor. Mas viver o tempo de Deus em unidade é crer que Deus não está demorando para acabar com isso tudo. E aí eu consigo me reconciliar com o meu próximo, compreendendo que ainda há tempo. É preciso me reconciliar com o meu próximo por conta do meu jeito de ser, porque o meu jeito de ser não agrada a todo mundo. E o meu jeito de ser é diferente dos demais. E cada um de nós, cada uma de nós, tem também as suas peculiaridades, as suas divergências, as suas limitações. E aí eu consigo então estar em unidade com o meu irmão, com a minha irmã e até com aqueles que eu ainda não conheço direito, mas que eu respeito, que eu amo e que eu prezo, para que tenha também acesso ao tempo oportuno de Deus. Eu preciso me reconciliar com o meu próximo, preciso me reconciliar com aqueles que estão necessitando de mim ou que estão ao meu redor. É preciso também me reconciliar com a própria natureza, com a criação de Deus e que envolve muito mais coisas do que simplesmente entender que nós estamos aqui num mundo industrializado. Precisamos entender que há uma criação divina que nos permitiu a vida e que precisa
da nossa reconciliação, para que a gente consiga compreender quais são as necessidades dessa criação e o que ela precisa ser preservado nesse tempo. Quais são as coisas que nós precisamos zelar nesse momento, para que essa criação seja preservada. Estar em unidade com Deus significa, então, nos reconciliar consigo mesmo, com o próximo, com toda a criação. E assim nós voltamos àquele lugar que Deus preparou para nós desde o início da criação. O lugar ao lado de Deus. E que para isso Ele criou o tempo oportuno de Deus. Bom, viver então esse tempo de unidade nesse momento da pandemia é crer que Deus não está demorando para acabar com a pandemia, mas Ele está nos permitindo um tempo oportuno de salvação. Pense comigo, Deus tem nos abençoado nesses dias com um tempo especial para que a gente possa voltar a refletir sobre aquilo que realmente importa para nós, e aquilo que realmente é essencial nas nossas vidas, tanto na reconciliação com Ele, como na reconciliação conosco mesmo, na reconciliação com o próximo e na reconciliação com toda a criação. Pensa comigo, vamos pensar primeiro na reconciliação com Ele mesmo, com Deus. Nós tivemos tempo para voltar a fazer as nossas devocionais, tivemos tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir um cântico, nos ajoelhar, nos colocar em oração. Nós tivemos tempo para nos reconciliar com Deus. Quantas pessoas que estavam fora das igrejas e que estão hoje voltando para suas comunidades, ainda que online, virtualmente, mas estão voltando para suas comunidades ou estão conhecendo novas comunidades e porque estavam afastadas do Senhor. Quantas pessoas que não faziam as suas devocionais porque não tinham tempo e que voltaram a fazer e que estão levando isso como um aprendizado desse tempo oportuno de Deus. Reconciliação conosco mesmo, um tempo para nos amar, tempo para nos cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do sono, cuidar do descanso, cuidar do lazer. Quanta coisa nós pudemos refletir nesse tempo acerca do cuidado conosco mesmo, das coisas que a gente estava deixando assim passar porque não tinha tempo. Deus também nos deu esse tempo para nos reconciliar com o próximo. Quantas famílias estão se reencontrando dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, depois de anos vivendo como se fossem estranhos dentro do ninho, porque passavam mais tempo no trabalho, nos estudos, na academia, na lanchonete e não dentro das suas casas com as suas famílias. Muitas dessas famílias estavam tão desconectadas, mas tão desconectadas entre elas mesmas, que durante a pandemia não conseguiram se resolver e se separaram, porque descobriram que de fato estavam desconectadas há muito tempo. Quantas famílias também tiveram oportunidade de se reconectar, se reconciliar nesse tempo oportuno de Deus. E ainda esse tempo que nos possibilitou nos reconciliar com a criação. Sabe, quantas vezes durante a pandemia você olhou para o céu e pensou assim: nossa, está mais claro o céu, parece que tem mais estrelas no céu. Às vezes é porque a gente não olhava também, né? Não parava para olhar.
mas o mundo parou por um tempinho e nos deu a oportunidade de ouvir os passarinhos cantando, a cigarra cantando. Deu a oportunidade para a gente de observar as fases da lua. Quanto tempo você não parava para observar as fases da lua? Já reparou que agora tem um monte de fotos da lua, da florzinha, da estrela, do sol e um monte de coisa da natureza nos Instagrams e Facebooks e por aí vai? Por quê? Porque nós precisávamos voltar a nos conectar com aquilo que de fato é essencial. Precisávamos nos reconciliar com a criação. E Deus nos deu esse tempo oportuno. Será que todos vivem esse tempo de Deus em unidade? Será que todos vivem esse tempo oportuno de Deus só porque nós estamos em pandemia? Não. Muitas pessoas vão passar pela pandemia e vai continuar tudo na mesma. Afinal de contas, elas acham que é apenas uma perda de tempo. Mas para nós, cristãos e cristãs, nós precisamos enxergar com outros olhos. Vai muito além disso. Nós enxergamos como o tempo oportuno de Deus, porque Deus nos preparou um tempo de salvação. Porque Deus nos preparou um tempo diferenciado. E qual é a nossa missão agora? Diante de tudo isso? Anunciar o tempo oportuno de Deus para a salvação de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que precisam conhecer ao Deus ao qual nós servimos, porque servimos a um Deus único e servimos aquele que misericordiosamente e pacientemente espera o tempo em que a gente o aceite, espera o tempo em que a gente se arrependa dos nossos pecados, espera o tempo em que nos reconciliemos com Ele, conosco, uns com os outros e com toda a sua criação. Que Deus nos dê a graça de viver esse tempo oportuno em unidade. Que Deus nos dê a graça de alcançarmos muitas pessoas de todas as idades para a sua presença. E que Deus nos abençoe nesse tempo oportuno de Deus, vivendo o tempo de Deus em unidade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê paz.